A gente está aprendendo bastante nesse momento, tem muita gente em casa. A Rede Vida entende que a nossa companhia é importante e, de alguma forma, a gente quer agregar valor na sua vida. Você sabe que constantemente a gente está pensando no que é que a gente pode trazer para te atender, para te ajudar nessa caminhada, para fazer companhia boa. Essa companhia que eu estou falando, companhia boa, companhia de qualidade, tá? Então, tenha certeza que a gente está trabalhando da melhor forma possível com essa missão, com esse objetivo. E olha, pensando também nas pessoas que estão distantes. Tem muita gente aqui no Brasil e a gente juntinho sabe da situação que a gente está vivendo, mas tem muita gente que está distante e vivendo um momento também de muita angústia, né? Com familiares aqui, com muita saudade, com muito medo, com muita ansiedade. E a gente sempre dá aquela voltinha pelo mundo. Hoje, a gente vai até Portugal. A gente vai conversar com a consultora de imagem, gestora de marketing, que é a Janine Oliveira. Ela está em Portugal e vai conversar um pouquinho com a gente como é que ela está vivendo toda essa situação da Covid-19 por lá. Vamos lá. Janine, boa tarde, que bom vê-la. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Clau. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus, apesar de tudo, tá tudo bem conosco aqui, tudo a correr bem. Apesar das limitações todas. Me conta um pouquinho da sua história. Você é portuguesa ou você é brasileira? Eu sou brasileira, né? Estou há 3 anos cá em Portugal, moro aqui e trabalho aqui há 3 anos, junto com meu marido e a minha gata. Ah, então tem uma filha gata. Exato, Janine, filha gata. eu imagino que você tenha todos os seus familiares aqui no Brasil, né? E essa distância num momento como esse é angustiante? É muito, muito. Na verdade, aqui a gente ainda consegue perceber ao certo o que se passa e todo o controle que está a ter. Mas aí no Brasil o coração aperta, eu brigo e chamo a atenção praticamente todo dia da minha mãe e do meu pai para não sair de casa, para tomar as precauções necessárias e tudo mais, porque a gente não sabe o que está a passar e, enfim, pela distância acaba dificultando um pouco. E a angústia, né, de querer estar junto com a família nessa situação e não poder. Eu imagino que seja mesmo. Como é que está a situação da Covid-19 aí em Portugal? Como é que foi, na verdade, porque vocês estão um pouco à frente da gente em relação ao início da doença, né? Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês lidaram desde o início? Bom, na verdade, Portugal foi um dos países que fizeram o confinamento mais depressa, vamos dizer assim. O estado de emergência já foi ativado no dia 18 de março. Então, por exemplo, a minha empresa, meu marido, a gente já ficou em quarentena a partir do dia 13 de março. Teve muitas pessoas e muitas empresas ficaram de quarentena voluntária pouco antes da declaração do estado de emergência, que foi dia 18 de março. Então, desde então, tinha pouquíssimos casos no começo, e exatamente porque os nossos vizinhos estavam em estados bem críticos, a Itália e a Espanha. Então, Portugal se fechou rapidamente e conteve, né, a quantidade de casos e a quantidade de mortes também que foram causadas. E ficamos assim até o começo de maio, que foi quando mudou do estado de emergência para o estado de calamidade, que é como se fosse um nível abaixo, né, do alerta. E aí, em maio, começaram alguns estabelecimentos a voltarem a funcionar, tudo com restrição, com máscara, com limite e tudo mais. Então, começaram, por exemplo, as lojas até 200 metros quadrados que podiam voltar. Aí, lá para o dia 15 de maio, após essa data, as lojas de 400 até 400 metros quadrados. Então, o desconfinamento ele foi bem aos poucos, até dia 1 de junho, onde todos os centros comerciais, shoppings, tudo pôde voltar a funcionar, desde que todos os estabelecimentos tivessem álcool em gel, todo mundo tem que entrar e circular de máscara, viseira, enfim. Então, tem todas essas precauções para voltar ao normal, né? Vamos dizer assim, com os negócios e tudo aberto. Aqui no Brasil, a gente está usando muito a expressão do novo normal, né?
Porque para Exato, gente que nunca exatamente. teve o hábito de usar máscara, né, os asiáticos eles já tinham esse hábito, a gente quando viaja vê os asiáticos sempre usando máscaras, mas para a gente é algo muito diferente, né? E para o brasileiro, que Exato, você bem sabe, que gosta tanto do contato físico, do abraçar, isso muito. é muito diferente, né? Sim, Então, sim. nesse Aqui novo normal que Portugal está vivendo, você acha que as coisas voltaram, elas estão parecidas com o que acontecia antes ou não? Está todo mundo ainda muito receoso? Como é que está essa situação? não, na verdade, Cláudia, tem os dois perfis, né? Assim, de maneira geral, não voltou. Então, você anda por Lisboa e tá tudo muito vazio, né? Assim, não tem a mesma quantidade de pessoas. É até uma notícia que saiu esse fim de semana que metade das empresas continuam em teletrabalho. Então, a empresa que eu trabalho, tanto a agência que eu tenho quanto a empresa que eu trabalho numa empresa de tecnologia e tenho uma agência de marketing com meu marido para atender micro e pequenas empresas. E metade das empresas continuam em teletrabalho. Eu, por exemplo, e a empresa inteira está 100% remoto, mesmo com a permissão de voltar, não voltaram. A quantidade de turistas, obviamente, não existe mais, né, que é o grande volume, enfim, nas ruas. Porém, também tem algumas pessoas que acabam fazendo algumas reuniões em grupos e atendendo um pouco de aglomeração, principalmente aqui em Lisboa, e o governo já está preocupado com isso e já quer voltar ao estado de calamidade em pelo menos 15 bairros daqui, principalmente na metrópole de Lisboa. Então, mesmo os números não sendo exorbitantes comparado ao resto do mundo, já tem a preocupação dos novos casos que surgiram com o desconfinamento. Então, já está a ter também este cuidado, exatamente para que não aumente muito mais casos e muito mais óbitos. Então, o governo já está a ver algumas cidades para voltar, dar um passo atrás nas restrições e aumentar também a fiscalização nos estabelecimentos e multas também para grupos que estiverem reunidos sem máscara, sem a devida distância pelas ruas também. É, a gente tem que ficar sempre bem atento, né? Na verdade, esse afrouxamento aí desse distanciamento social e do confinamento, ele precisa ser muito bem medido, né? Não é nem só pensado, é Exato. medido mesmo e de acordo aí com as possibilidades do sistema de saúde também. Agora, Janine, hoje aqui no programa a gente falou sobre procrastinação. É o ato de ficar deixando as coisas para depois, né? E a quarentena, Sim. ela está trazendo isso para muita gente. Muitos estão conseguindo se organizar, mas a gente tem um medo muito grande de que venha aí uma pandemia de doenças psíquicas, de pessoas que entraram em depressão, de pessoas com desordem mesmo e muito com vontade de não fazer nada, né? Como é que você, que é atuante, que falou que tem a sua agência, tem um emprego, está lidando com isso? Como é que você se organiza para continuar produzindo de forma efetiva? Sim, na verdade, é a sensação de que assim, não tem opção. Eu acho que quando você absorve a realidade, isso facilita. Então, ao invés de eu ficar naquela posição de, ai meu Deus, por que eu tenho que sair, eu tenho que fazer, que agonia, eu simplesmente entendi a situação, pelo menos isso funcionou muito comigo. Eu entendi o que se passava. E ok, é isso que tem que ser feito agora. Então não teve crise, né? Mais de 3 meses dentro de casa, assim, indo pro quarto mês já. É como é. Então eu acho que quando você percebe realmente o que se passa e você fazendo a sua parte, é porque você se preocupa com quem você ama e com a sua própria vida, eu acho que isso facilita. Então, o fato de trabalhar em casa e dar certo e ter produtividade, eu acho que ajuda. Porque é aquela coisa de funciona assim, então é um problema a menos, vamos dizer assim, né? Então, se funciona, entende a realidade e o que precisa ser feito, se faz, então isso acaba por ajudar muito. Então, muitas empresas e muitas pessoas daqui de Portugal absorveram muito a realidade. Por isso que o confinamento daqui foi tão bem visto, né, pelo mundo e foi tão falado, porque as pessoas realmente absorveram a realidade e falaram, não, isso precisa ser feito. Então, o cuidado agora do desconfinamento é que aqui, sabe que as pessoas anseiam aqui na Europa pelo verão, né? Porque o sol é exatamente nessa época que sai, então há uma dificuldade agora de as pessoas conseguirem se manter mais em casa. Então esse receio e esses cuidados que a gente precisa ter, exatamente porque as pessoas estão meio desesperadas para aproveitar o sol e o calor, agora nessa fase do verão.
mas ainda assim a gente precisa tomar muito cuidado. É, com certeza. Mas muito bom conversar com você e eu gostei muito do que você disse, né? Quando a gente aceita, quando a gente entende que é necessário e que a gente está passando por essa fase e não ficar esperando, ai, amanhã muda, depois de amanhã muda, não, mas falar assim, bom, esse por enquanto, a gente vai passar, mas esse é o novo normal, então vou me adequar a ele da melhor forma possível. E é isso aí, né? Não tem jeito, então vamos fazer o nosso melhor com as nossas possibilidades. Muito obrigada, viu, Janine? Foi muito bom conversar com você. E olha, quem quiser seguir a Janine no Instagram, deixar um abraço brasileiro carinhoso, é Jan_Gog. Obrigada, um beijo grande pra você e até a próxima oportunidade. Tchau, Janine. É isso, gente. Outro dia, não faz muito tempo, acho que outro dia, mas acho que faz uns 2 meses, eu conversei com um médico e ele falou sobre esse novo normal, né? E falou que até a chegada da vacina a gente vai ter que realmente ficar nesse aperta, afrouxa, né? Confina e afrouxa e a gente vai ter que lidar com isso da melhor forma possível. Algumas pessoas ficaram chateadas, falaram, puxa, não, isso não pode ser. Mas, na verdade, a gente precisa viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Como? Com preciosidade, com gratidão, com seriedade, fazendo aquilo que a gente pode fazer. Faça tudo o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia que você tem para viver. Então, faça o seu cronograma, cumpra as suas atividades, faz o seu exercício físico, liga para as pessoas que você ama, conversa, aprende algo novo, tá bom? Vale a pena. É isso. Agradeça a Deus pela vida que você tem hoje.